E é com o som do berimbau que a gente começa mais um Papo CFC. Né? Para quem não me conhece, eu sou Abner Moab. Sou articulador e várias outras coisas aqui no Conexão Felipe Camarão. Para quem não sabe, Papo CFC é um espaço onde a gente bate um papo com a juventude, tanto de Felipe Camarão, quanto de outros lugares, tanto de Natal, como também de outros estados, países, enfim. Né? A internet nos possibilita que a gente ultrapasse as fronteiras geográficas. Né? E hoje aqui com Wagner Guerra, né? Professor Wagner Guerra, posso chamar assim também, isso. Né? Wagner também, assim como eu, também já tenho uma história aqui já de muitos anos. Mas eu queria, antes de mais nada, Wagner, primeiro lhe agradecer por ter topado bater esse papo aqui comigo. Nada, eu que agradeço pelo convite. Wagner, eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória, aqui especificamente dentro do projeto, né? Mas também, enfim, você fique livre também para falar de experiências e tal, mas aqui exatamente com Conexão, como é que você chega, né? Como é que você ouviu falar e decidiu, não, vou começar a fazer parte? Você fala de... Você agradece, né, por eu ter topado e, na verdade, eu agradeço também pelo convite, porque isso aqui é um espaço que eu me sinto bem em caminhar sobre ele, né? Porque, como você questiona como foi a minha chegada até aqui, como é que eu descobri, como foi essa coisa toda. E eu lembro que quando criança, pouco se tinha assim entretenimento no bairro, né? O entretenimento da gente era, sei lá, empinar uma pipa, era jogar um futebol. E eu já era praticante subir nas dunas, né? Que eu acho que a criançada de hoje pouco tem esse acesso. Eu acredito que eu e você teve mais, né? E eu já era praticante de capoeira numa outra instituição, outra escola de capoeira, porém desenrolar não foi dado por continuação, né? E quando ouvia-se falar de capoeira, né, acho que até hoje toda a garotada ela se empenha para ver, para assistir, para brincar, rir, se divertir, porque capoeira é um show, todo mundo sabe. E essa questão toda do projeto nas escolas, né, foi como novidade para mim e toda a garotada da minha idade. Eu lembro que eu morava naquela rua Itamar Maciel na época, aos fundos da casa da minha avó, e ouvia-se o som do berimbau, né? Coisa enérgica, né? Que quem ouve, já conhecendo, e até os que não conhecem, ao ouvir o berimbau rápido identifica, né, o som. Isso. E ao som do berimbau, praticamente eu fui atraído até ao Colégio Clara Camarão, que se localiza na rua Itamar Maciel, aqui do bairro de Felipe Camarão. E eu tinha uma professora, Miriam, que era minha professora em uma outra escola da rede pública também. Ela havia recomendado por muitas das vezes a minha mãe que me colocasse nas aulas de capoeira, né? E minha mãe sempre ficou um pouco incrédula, porque eu sempre fui muito, como se diz, um pouco traquinoso, um pouco, né? Gostava muito de confusão, essas coisas na escola. E minha mãe temia, não acreditava nessa filosofia que existe na capoeira. Temia que isso viesse ser até um agravante para mim. E quando eu cheguei lá no dia de sábado, que era o dia que mais tinha movimentação, estava tendo flauta com zens, enfim, estava todo aquele mix do CFC, o mix do Conexão, na escola Clara Camarão. Puxa, eu fiquei aquele meio que feitiçado, né? Vendo ali pela porta, que era uma sala, não me lembro até hoje,
uma sala do canto direito no final da quadra da escola, tinha uma sala no canto direito no alto, assim, uma sala grande. E era onde os capoeiras se concentravam lá, né? Precisamente o professor Biratã. E aquilo roubou a cena pra mim, né? Captou minha atenção, chamou minha atenção. Fiquei naquela coisa ali e tudo, mas existiam algumas cobranças que no tempo era estudar, né? Estar frequentando a escola e tudo, né? E ter boas condutas na escola. Para mim já era um pouco mais, que eu confesso que eu não tinha uma boa conduta na escola. Aí conversando com minha mãe e tudo mais, e meu pai, que já haviam me tirado da capoeira de outrora, de outra escola que eu participava, acabou que com muita insistência, da minha parte e da parte da professora Miriam, a qual eu sempre agradeço, eu gosto muito dela, que reside aqui no bairro de Felipe Camarão, e por conhecer o projeto, conseguimos convencer minha mãe de eu poder participar da capoeira. Aí, depois desse sábado, assim, eu comecei a frequentar, que era segunda, quartas e sextas, e no sábado pela manhãzinha, lá no Clara, aquilo virou rotina para mim. E sempre que eu tinha algum problema em casa, alguma coisa na rua ou na escola, minha mãe vinha para o projeto, chamava o mestre, na qual eles têm um vínculo de amizade muito forte. E minha mãe e o mestre, né, sempre tiveram. E inúmeras foram as vezes que eu vi minha mãe entrar aqui para me dedurar, digamos assim, para o mestre Marcos, e também para o professor Biratã, que de início foi o cara que me acolheu assim na capoeira. E entrando aqui no Conexão, literalmente, estando aqui, a gente não fica muito nesse mundo assim, capoeira luta, capoeira jogo, porque na verdade a capoeira ela consegue ser inúmeras qualidades ao mesmo tempo, né? E eu sou até suspeito a falar disso. Só interrompendo, uma vez eu vi uma reportagem sobre Chico Sainz, e aí um dos mestres que ele convivia era mestre meia-noite da capoeira lá de Olinda. Ele disse que o primeiro contato, isso o mestre contando, né, que chegou para Chico, mas você quer uma luta ou um jogo? Aí Chico, eu quero uma brincadeira. Isso. Eu acho essa resposta sensacional. Porque a capoeira ela possibilita, né, que o praticante ele dance, ele lute, né, ele brinque, uma brincadeira séria, né, que tem aquela malícia. Então a capoeira ela tem a musicalidade, toda essa ancestralidade da capoeira. Todo esse conjunto de qualidades da capoeira conseguiria atrair qualquer garoto, na minha idade, que eu acredito que fosse 11, 12 anos. E me falha a memória dizer qual ano com exatidão que foi isso, acredito que foi meados de anos 2006, 2005, por aí. E chegando aqui, né, a gente vê que essa brincadeira é uma brincadeira séria, né, que a gente tem uma palestra, de repente tem um aulão, tem um curso, de repente é algo profissionalizante que eu fiz em diversas palestras que serviu para minha carreira profissional, para minha formação, para o meu caráter e para minha formação como pessoa e profissional também. Hoje muito do meu ser, hoje muito de como muito como eu me comporto, né, foram me espelhando em pessoas que aqui sempre habitaram, sabendo que as pessoas que habitam aqui são pessoas boas. Meus pais cientes disso sempre foram de acordo que eu estivesse no galpão, a hora que fosse, né? Se precisasse da gente ir num evento, numa apresentação, às vezes estava ali, a gente vinha, eu ia, sabe? Essa coisa, pelo fato o projeto sempre passado muita confiança para meus pais, e eles notaram essa melhoria que eu tive na minha infância e adolescência. E entrando assim um pouco mais no meu lado profissional, na minha vida como pai de família, como esposo, como filho, né? Não só o Conexão, mas há várias entidades que eu participei e atuei. O Conexão, como outros, como foi dito, conseguiram contribuir de forma que talvez se eu tivesse feito uma faculdade ou um curso, eu tivesse feito um estudo acadêmico, talvez eu não tivesse tido tanto êxito quanto eu tive. Eu aprendi de fato na prática. Aprendi como me comportar, como dizer um não elegantemente, né? Não dizer assim a tudo. Com pessoas que aqui passaram, com pessoas que eu convivi e com pessoas que eu convivo. Por exemplo, eu como professor de artes marciais, como professor de capoeira, muitos dos meus ensinamentos, eu aprendi com o mestre Marcos. Às vezes o mestre brinca comigo quando eu estou falando que nas aulas de jiu-jitsu eu dou aulas de capoeira.
né? Porque muitos dos ensinamentos que eu tive na capoeira, né, eu consigo transmitir nas demais artes marciais que eu pratico e ensino, como também no meu trabalho, né? Às vezes você pode dizer um não a um funcionário rindo ou a um cliente e ele tomar esse não como um sim, ele sentir esse não como se fosse um sim, torna assim um não prazeroso. Então essa forma toda de me comportar, essa forma toda de conversar com as pessoas, ser mais seleto com as pessoas ao qual eu vou viver, ao qual eu vou ter os meus dias, tudo isso eu aprendi com essas pessoas que estão à minha volta, com essas pessoas que de fato contribuíram e contribuem muito para a minha formação. Como às vezes eu digo, Zéis, eu quero ser mais teu amigo pessoal, eu quero ser mais próximo, porque é só o nome de estudo, Zéis, Carlinhos Zéis. Então, às vezes eu mando um zap para Zéis e digo, Zéis, eu quero ser mais teu amigo próximo. Ele até acha graça. Mas eu quero estar cercado, Abner, sempre foi meu ímpeto, de estar cercado de pessoas como ele, como outros, né? Então, eu acho que isso aí foi o que, essa vivência do projeto em si, que eu tive no projeto, é o que possivelmente tenha contribuído tanto para o meu ser, para a pessoa que hoje eu sou, né? Eu acho legal porque você abordou vários assuntos aí nessa fala. Eu queria puxar até porque você também é professor, e eu queria saber o que é que você acha, porque não são poucas as vezes, como eu já estou aqui há muito tempo e sempre atuei muito nessa parte mais administrativa, e recebendo aluno, e mãe de aluno e tal, né? E é muito comum, você falou que era um aluno meio levado e foi pra capoeira, e é meio que quase que um padrão, que sempre jogam esses alunos pra capoeira. É verdade. Por que você acha assim que a capoeira tem uma maneira de lidar, assim, que as crianças têm muita energia? O que é que você acha? E voltando aqui na história, algo que não estava não vinha na minha memória, você falando nisso, a gente entrando nesse contexto, você está querendo saber, eu vou chegar nesse assunto. Quando eu estudei através da capoeira, eu consegui também uma bolsa escolar no Marechal de Natal e sempre fui muito fissurado na leitura. Eu sempre fui muito, algo que eu sempre fui muito acostumado a ler, sempre gostei de ler muito. E lendo alguns dos livros, né, obviamente que eu procurava livros ao meu agrado, encontrei um livro chamado Pilares Capoeira, Pilares da Educação. Esse livro esteve disponível por vários anos na Biblioteca do Marista. E, embasado nesse livro, eu fiz um trabalho para apresentar no Gernes, na qual eu fui campeão a nível estadual do Gernes, de 2011, que chamava-se Pilares da Educação. Aí você diz, poxa, capoeira, Pilares da Educação. É assim, acho que o professor de capoeira, ele está muito mais além do que um professor mecânico, do que um professor que está ali apenas para mostrar o funcionamento da técnica. Compreende? A capoeira, ela com um caráter educacional, ela consegue chegar a exercer um trabalho com a criança levada, como outrora eu fui, que muitas das vezes outros não conseguiriam, né? Acho que, acredito eu, por essa coisa cativante da capoeira, essa musicalidade, esse jogo, essa dança, consegue tanto promover e chamar a atenção da garotada ao ponto delas conseguir não querer desagradar o professor, não querer desagradar o mestre, acabar tomando conselho, ouvir as verdades que os professores têm a falar, os seus exemplos de vida. Eu acho que, como professor, eu acho que um dos pré-requisitos para ser um bom professor é ser uma boa pessoa, né? Então, se você é boa pessoa, automaticamente sendo um bom professor, você vai conseguir também induzir as pessoas a ser bons. Eu perguntei isso porque eu lembrei de uma cena que, na real, eu nunca esqueci dessa cena. A gente foi fazer uma atividade do projeto na escola de João Maranhão, que é aqui no bairro, né, em 2012. Nunca esqueci dessa cena. E o evento não tinha começado ainda, e na época tinham mais educação lá, e tinha um professor de capoeira, que eu não vou lembrar o nome agora dele. Talvez você até conheça, mas eu não vou lembrar agora o nome. Mas enfim, ele estava lá sentado na roda com os alunos, e tinha diversidade, tinha um pequenininho, até o maiorzinho devia ter uns 12 anos talvez, e tinha um pequenininho devia ter uns 7, 8. E nesse intervalo eu fiquei observando que nesse intervalo de tempo o mestre Marcos chegou. O mestre Marcos, todo mundo da capoeira conhece, né? Tem um respeito e tal, né? Como é tradicional das culturas populares, né?
E quando ele chegou, eu vi uma cena que me chamou muita atenção, porque quando ele chegou, o professor da capoeira lá se levantou para cumprimentar o mestre, mas automaticamente, se ele dizer uma palavra, todos os alunos levantaram e fizeram uma filinha e saíram para apertar a mão do mestre. Eu fiquei observando essa cena, eu fiquei, meu irmão, a escola tradicional está anos, assim, muito longe de conseguir isso, entendeu? Às vezes o professor formal, ele tem dificuldade de conseguir a atenção de uma turma. O professor formal, o professor acadêmico, às vezes ele... Isso é uma questão de dom também, mas muitas são as vezes que o professor ele tem a dificuldade de conseguir chamar a atenção e adquirir também, ter o respeito também dos alunos, dos educandos. E quanto que, às vezes, apenas o som do berimbau a gente já consegue, às vezes o som do instrumento, um instrumento percussionista, um instrumento, a gente já consegue despertar o interesse, a gente consegue chamar a atenção dos alunos. Falando, a gente sempre teve muito dentro das escolas. Né? Algumas das vezes que a gente esteve no Veríssimo de Melo, por exemplo, a gente tentando organizar, tentando entrar com o boi, tentando, sabe, estava difícil, porque o boi, quando ele já começa a se apresentar, é difícil você não prestar atenção. Obviamente todo mundo presta atenção, mas montar todo aquele arranjo, montar o cenário, tudo, estava muito complicado. Eu recordo que uma vez eu peguei o berimbau, eu toquei o berimbau, pairou um silêncio em toda a quadra do Veríssimo, e todo mundo ficou ali, poxa, olhando o berimbau, que não é algo, né, algo nosso, algo brasileiro mesmo, é algo, coisa da gente, comum de se ver aqui no bairro principalmente, mas, sabe, quando toca as pessoas param para ver, para prestar atenção, a gente consegue despertar o interesse e conquistar a atenção das pessoas através dessa musicalidade que a capoeira promove. Muito interessante. Wagner, a gente já vai até caminhando até já para os finalmente, né, assim, desse papozinho curto, é só para dar aquele gostinho, né? Mas assim, já queria agradecer também, já deixar livre aí para você falar o que você quiser para a garotada, seja de Felipe Camarão ou de qualquer periferia do mundo, né? Eu sempre digo que quem é da periferia se sente em casa em qualquer periferia do mundo, né? Sobre o que é que você tiver a dizer para essa galera, né? O que eu assim tenho que falar assim para a turma é que eu sempre fui muito incrédulo. Acho que até prestei isso em algumas entrevistas. Falei isso em outras entrevistas, que eu sempre fui muito incrédulo. De fato, chegou um tempo da minha adolescência que eu fiquei incrédulo da minha melhoria. Mas também sempre fui muito temente a Deus, tive minhas crenças, né? Eu sou cristão e sempre acreditei que as companhias que a gente temos promovem uma mudança do nosso caráter. Então, o maior conselho que eu posso dar para os meus alunos, para os meus amigos, para os filhos dos meus alunos, né? E para as pessoas para as demais crianças que eu não tenho contato, mas que possivelmente pode vir assistir ao nosso bate-papo, que foi muito prazeroso, boas recordações, é de sempre estar cercada de pessoas boas, pessoas com que têm boas ideias, pessoas que estão sempre com pensamentos positivos, pessoas que conseguem te motivar, sabe? Pessoas de fato de energia boa, de energia positiva. E sempre o estudo, né? Não estou falando de curso, de formação acadêmica, mas o estudo de um modo geral. Sempre está pegado ao estudo, né? O que você acredita aquilo que você acreditar que você pode ser, você consegue. Entende? Basta de fato você acreditar verdadeiramente. Se você consegue acreditar que aquilo pode ser real, então você consegue transformar aquilo real. Então, acho que através do estudo, através das tentativas, né, todos nós podemos conseguir. E claro, né, sempre cercado de pessoas boas que consigam te levar adiante, te colocar à frente para você conseguir ir avante. Massa. Wagner, a gente começou com berimbau, agora a gente termina também com berimbau, e aí você fica à vontade aí, pra gente encerrar a mesma energia que a gente começou.
Yeah! Valeu, gente. Lembrando sempre, né, que se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, acompanhe nossas produções, siga as nossas redes sociais. E é isso, até uma próxima. Valeu!